Obrigado, Susana, pelo convite, pelo amável convite. Eu costumo sempre dizer que falar sobre o futuro uma entidade um pouco furtiva, não é? Costumo dizer que quando lá chegamos ele já lá não está. Mas sobre esta entidade muito especial, muito particular, que é a Euro-região AAA, vejam, esta remissão para o AAA é muito interessante, os economistas diriam logo que estamos numa super-região, o rating AAA é o melhor de todos, mas em relação ao futuro desta Euro-região, talvez valesse a pena, para começarmos, contextualizar esta década, até 2030, percebendo, ou tentando perceber, quais são, digamos, os limites e as margens de liberdade que uma pequena região, afinal de contas, uma pequena região como esta, que papel ou que protagonismo pode ter até 2030. E isso facilita-nos depois a argumentação mais à frente. E então há 3 ou 4 tópicos que vale a pena em termos de contextualização. O primeiro é o seguinte, é que nesta década, até 2030, e não só para lá de 2030 também, mas nesta década, nós vamos passar pelas chamadas grandes transições. Aquilo que na literatura se chama, a literatura das ciências sociais se chama o momento Polanyi, sabem? O momento Polanyi foi um grande cientista social, escreveu um livro chamado A Grande Transformação, nos anos 40 do século passado. E nós hoje estamos a passar por uma grande transformação. Só que essas grandes transições têm impactos tão devastadores que nós não conseguimos delimitar esses efeitos, essas externalidades, como nós costumamos dizer. Vou só referir quais são essas grandes transições. É a climática, à partida, a mais devastadora de todas, mas a energética também, a ecológica, a demográfica, que pouca gente fala, a migratória, que é outro assunto, a digital, depois a laboral, porque há um impacto sobre o mercado de trabalho imenso, a laboral, depois a demografia é um assunto que também é muito pouco falado, e as questões ligadas à cultura e à investigação. Portanto, há aqui um conjunto de grandes transições que nós não somos capazes de delimitar os seus efeitos daqui até ao final da década. Esta é uma primeira... Cria uma incerteza inusitada, não é? Nestes anos até ao final da década. E depois, em relação ao Algarve, sobretudo em relação ao Algarve e ao sul de Espanha, portanto, passamos da macroescala para a microescala, cá em baixo, para mim seria absolutamente, eu vou ousar dizer a palavra ridículo ou risível, que no final da década, em 2030, nós concluíssemos que o principal efeito do PRR e do PT 2030 fossem a monoindústria turística do Algarve. Ou seja, que o Algarve se tivesse transformado numa monoindústria. Então, todos nós falamos no risco de não especializar em demasia uma região, de não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E vamos concluir no final da década que o Algarve nunca foi tão intensivo em turismo como em 2030. Até a famosa diversificação da base económica da região. Eu chamo a atenção para da mesma forma que não gostamos de um olival super intensivo, eu também não gosto de um turismo super intensivo. E nós corremos esse risco. Este é o segundo aspecto. Chamada turistificação excessiva, abusiva desta monoindústria que é o turismo. Depois há um terceiro aspecto, que é, porventura, reparem, o Algarve tem 430 mil habitantes. Qualquer cidade europeia tem 430 mil habitantes. E nós perguntamos-nos, qual é a sociodemografia do Algarve daqui até 2030? Com quem é que nós vamos fazer o Algarve de 2030? Porque as pessoas estão a envelhecer. O país está a perder população. Quem é essa sociodemografia? Isto é um assunto... Porque sabem qual é o risco também que corremos? O tal cisne negro que pode emergir durante a década. É que acabemos por, no final da década, em 2030, concluir
que temos uma espécie de sociedade dual. Eu não gostaria que isto acontecesse. Como é que é essa sociedade dual? Que tivéssemos 200 mil ou 250 mil residentes estrangeiros em segunda e terceira habitação, para quem foi construída um imobiliário de luxo pelo Algarve todo, ao longo de todo o Algarve. Portanto, um imobiliário turístico de luxo para os residentes exteriores à região. E depois tivéssemos 150 mil ou 200 mil estrangeiros empobrecidos, importados, a trabalhar no setor do turismo. E os algarvios? E nós, em relação aos algarvios, os algarvios são uma espécie de saudade. É a antiga classe média algarvia, que é cada vez mais curta, ou porque emigrou, foi viver para outros pontos do país, ou porque decidiu optar, fazer outras opções na sua vida. E é como se a região ela própria sofresse de uma espécie de gentrificação extensiva. Ou seja, em resposta a uma turistificação intensiva, os algarvios respondiam com uma gentrificação extensiva. Eu não gostaria que isto acontecesse. Por isso é que eu me pergunto que sociodemografia é que vamos ter no final da década. Ou, se quiser, ponha a pergunta noutros termos. Como é que eu, no Algarve, vou atrair talentos para a região? Talento, não é tão lentos, é talentos para a região. Eu preciso de responder a essa questão. Porque senão, inclusive, eu corro o risco de alguns dos algarvios que aqui estão, não querendo empobrecer, vão trabalhar para a Espanha, onde ganham o dobro, exercendo a mesma profissão. E então, a Eurorregião fica numa situação paradoxal, em que, afinal, o fluxo migratório numa Eurorregião funciona só num sentido. Para aqui vêm os residentes espanhóis para a terceira habitação. E para lá vão os trabalhadores portugueses para não empobrecer. Seria dramático. Eu não acredito que aconteça, mas seria dramático. Ou seja, para rematar este panorama em termos de década de 2030, o que é que poderia acontecer à Eurorregião em 2030? A pergunta que eu deixo, não vou responder à pergunta, a pergunta que eu deixo é um foco dinâmico de desenvolvimento, porque nós conseguimos apostar, fazer os investimentos certos daqui até 2030, demos-lhe tempo para ela crescer e, portanto, em 2030, quando fazemos o balanço, dizemos muito bem, fomos bem-sucedidos. Esta região da Eurorregião, 4, 5 milhões de habitantes, ela está a crescer. Ou vamos dizer, criámos um foco triste, monótono, estagnado, que se limita a registar passagens, trânsitos e pouco mais. Fica a pergunta para 2030, mas até lá temos que trabalhar intensamente, não é?